Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero agradecer a presença do Padre Bruno, da Diocese de Umuarama, né? Ele está aqui com seu pai, está fazendo uma peregrinação, foi em Aparecida e veio aqui também em Cachoeira Paulista, na Pensão Nova. Seja bem-vindo. Estamos aqui nessa continuidade com o Evangelho de São Marcos. Hoje, capítulo 8, 27 a 33. Vamos situar o lugar aonde Jesus está agora. Eu tenho dito para vocês que tem momento que ele está lá na casa da sogra de Pedro, depois ali em frente à casa da sogra de Pedro tem a sinagoga, ele vai para a sinagoga. Já em frente tem o mar da Galileia, ele vai para o mar da Galileia. A casa da sogra de Pedro e a sinagoga está ali em Cafarnaum. Mas agora Jesus está na parte norte, lá em cima. Se você pegar o mapa de Israel, vocês vão ver que Cesareia de Filipe está lá no alto. Tem a Cesareia Marítima e tem a Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Filipe é aquele que João Batista tinha falado: "Olha, você não pode ficar..." Falou com Herodes, né? "Herodes, você não pode ficar com a mulher do seu irmão Filipe." É esse o Filipe. Em honra a Tibério César, que era o imperador, ele colocou em honra a ele o nome dessa cidade. Então, César, Tibério César e Filipe, ele também, né? Colocou ali no meio, ficou os dois juntos. Mas hoje o nome dessa cidade chama-se Pânias. Se eu não estiver errado, em italiano chama Banias. Então é nesse lugar que está Jesus agora, está se aproximando o momento que ele precisa ir para Jerusalém, para morrer mesmo. Então, Jesus agora olha para os discípulos, olha para o povo e começa a fazer essa pergunta, para ver se os apóstolos, ali no caso, se eles já têm uma ideia realmente concreta de quem é esse mestre que eles estão seguindo. Porque mestre, tinha muitos mestres no tempo de Jesus. Mas quem é esse mestre? Então, primeiro Jesus pergunta: o povo,
O povo está dizendo o que em relação a mim? Quem sou eu em relação ao povo? Então, a avaliação é essa. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, que é os profetas. Aí Jesus está ok. O povo está dizendo isso. E vocês? Quem eu sou para vocês? Olha, a multiplicação dos pães. Mandou o vento parar e também o mar. Ele lá deitado na barca, enquanto que a barca estava daquele jeito. Tinha curado aquele homem de mão seca, que está lá no capítulo 3. Então, diante dessa avaliação, vocês que estão convivendo comigo, vocês acham que eu sou quem? Aí Pedro responde: tu és o Messias. Tanto que os outros evangelistas, principalmente Mateus, ele vai dizer que ele ainda dá um acréscimo: tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, Jesus, ele vê claramente que Pedro tinha falado aquilo, mas não foi não foi simplesmente por um conhecimento humano, não foi porque ele viu todos esses milagres e ele disse agora tu és o Messias, tu és o esperado. Não, inspiração divina. Foi pura inspiração divina. Os outros evangelistas aqui deixam isso bem claro, né? Quando fala lá que ele falou aqui, que Jesus, quando dá a resposta, disse para ele: olha, Pedro, não foi por revelação humana que você falou isso, não. Só que, ao mesmo tempo, Jesus agora revela outra coisa. Que esse Messias, que Pedro acabou de dizer por revelação divina, ele iria passar por algumas situações. Ele iria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Aqui está vendo que está trazendo as autoridades religiosas daquele tempo, está colocando ali, que eram aqueles que já estavam perseguindo ele. Lá no capítulo 3, quando ele cura o homem de mão seca, tanto os herodianos como ali os fariseus tomaram a decisão: vamos matar esse homem, porque está curando no dia de sábado. Então tudo está ficando claro, ele vai morrer. Então agora ele deixa claro também para os apóstolos: eu vou morrer, eu vou passar por tudo isso. E aqui diz, ele dizia isso abertamente. Não estava mais floreando: eu vou morrer. Tá Pedro, né? Pelo instinto dele natural, de preservar a vida do outro, ainda mais do grande amigo dele. Então Pedro diz: não, começou a repreender, isso não vai acontecer. Aí Jesus disse: cala a boca, Satanás. É preciso notar que quando fala Satanás aqui, Jesus está se referindo ao adversário, porque a palavra Satanás quer dizer adversário. Então, o adversário de Jesus é ele que não queria que Jesus morresse. Porque se Jesus morresse, ele iria nos salvar. Então o adversário não queria. Então, cala a boca, Satanás, cala a boca, adversário. Aí entra essa palavra que é importante, que eu quero trazer para a meditação nossa de hoje. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Não foi isso que Satanás fez lá no paraíso com Eva? Eva e Adão pensavam como Deus. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Olha, o pensamento de Deus é esse. Eles pensavam como Deus. O que foi que o adversário fez? Fez com que Eva
pensasse não mais como Deus, pensasse como ela, com o pensamento dela. Não, é que se ele está dizendo para você que se você comer o fruto dessa árvore, você vai ser igual a ele. Olha, esse não é o pensamento de Deus. Aí ela, tomada por aquela tentação de ver aquele fruto, ela foi e comeu o fruto. Agora veja o que é que acontece hoje no mundo. O homem, na medida que o tempo foi passando, o homem agora quer ocupar o lugar de Deus. E para ocupar o lugar de Deus, eles querem que Deus pense como eles. E não como Deus pensa. Se lembra lá Samuel? Aí o povo foi lá e disse: queremos um rei. Nós agora queremos um rei. Está vendo? Deus não queria que eles quisessem um rei. Mas nós agora queremos um rei. Nós queremos ser iguais aos outros povos, iguais aos pagãos. É assim que nós queremos ser. Samuel ficou com muita raiva. Aí ele foi e falou para Deus. Aí Deus disse: não, Samuel, não precisa ficar com raiva não. Eles estão brigando comigo. É comigo que eles estão brigando. Eles querem um rei, tá bom, eu vou dar. Nós vimos na semana passada essa passagem, né? Aí veio Saul, veio Davi, depois veio Salomão e assim por diante. Roboão, Jeroboão e assim por diante. Vocês estão vendo que o homem chegou ao ponto de que ele quer ser Deus e ele quer colocar Deus no lugar dele. É uma troca. É como se Deus virasse o homem e o homem virasse Deus. Então agora, Deus, você tem que pensar como nós queremos que o Senhor pense. Acredita-se até na divindade, fala-se até que Deus existe, mas só que agora é assim, é nós, quem manda aqui somos nós. Você lembra Satanás lá na sinagoga? O que é que você veio fazer aqui, Jesus? Nós sabemos quem tu és o santo de Deus. Você veio fazer o que aqui? Está querendo ocupar o nosso lugar? Você vê a luta que está agora no mundo, os homens querendo mudar a doutrina, querendo mudar os ensinamentos, dizendo que agora é assim. Quem somos nós para dizer para Deus que agora deve ser assim? Como eu tenho dito para vocês, quando Deus fala, está falado, Deus não muda. Porque Ele é Deus. Então, se nós estamos agora dizendo para Deus, queremos ditar para Deus como devem ser as coisas, então nós somos deuses. Vem aqui, dona Ione, para eu adorar a senhora. Eu adoro a senhora e a senhora me adora. E Deus fica de lado. Deus fica para lá. Está vendo essas leis que vão sendo colocadas, que vão contra a doutrina? Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Como é que os homens pensam? Deus fala do casamento, o homem diz: não deve ser assim. E desculpa eu estar sempre trazendo essas coisas, né? Mas é preciso trazer porque é o que está em voga. Hoje está em voga. Hoje só se fala disso. Disso o quê? Que homem deve casar com homem e mulher deve casar com mulher. Só que esse não é o pensamento de Deus, esse é o pensamento dos homens. E tudo que se vê agora é um comercial, é um filme, é um livro, tudo lá tem que ter um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, e nas escolas e tudo mais. Até uma pessoa estava dizendo: você fala muito disso. Eu disse: eu falo muito disso,
porque está se falando muito disso. No dia que parar de falar isso, eu vou parar também. Você está vendo como é que o demônio quer calar? Ele fala, a igreja não pode falar o contrário, não. E aí nós vemos, né? Olha o pensamento dos homens. Me desculpe, olha esse sínodo da Amazônia, meus irmãos. 86% dos bispos da Alemanha não estão pensando mais como Deus, estão pensando como eles, e eles estão querendo colocar Deus no devido lugar, eles acham, e eles querem agora falar como Deus. Cala a boca, Satanás. Cala a boca, adversários. Se tornaram agora meus adversários, estão agora querendo se colocar. Vocês morreram na cruz. Vocês são meus servidores, eu não sou servidores de vocês. Aonde foi que vocês começaram a trair, a pensar como Judas? Foi a partir de que momento? Que agora vocês querem que a igreja abençoe casamento, que não é casamento, de homem com homem e mulher com mulher. Vocês estão querendo agradar a Deus ou aos homens? Que história é essa? Estão pensando como os homens? Esse é o pensamento de Deus. Se você olha na Sagrada Escritura, está lá revelado, Deus revelou, um homem não deve deitar com outro homem, agora vocês estão dizendo que deve abençoar? Pensando como os homens? E o celibato também sacerdotal? Eu sempre falei isso. Deus me livre de acontecer. Mas, se acontecesse um dia de eu largar o sacerdócio por ter me apaixonado por uma mulher e fosse casar com essa mulher, eu ia continuar dizendo que padre não pode casar. Eu continuaria dizendo que padre não deve casar. A esposa do padre é a igreja. Ele assume um compromisso com a igreja. Ele dá a vida pela igreja. E ele tem que fazer com que essa igreja esteja irrepreensível, imaculada, santa, para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. E nós, sacerdotes, estamos preparando essa igreja. Até mesmo a simbologia, né? Que tem duas pessoas de véu, né? Então, quando a mulher ela usa o véu ali na igreja, ela vai para a missa, ela simboliza a esposa que está indo ao encontro do esposo. Então, ela está ali com o véu, ela vai ao encontro do esposo. Esse é um dos significados. A igreja é essa esposa que aguarda o Senhor. Nós, sacerdotes, casamos com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era celibatário. Jesus não casou. Nós temos que nos assemelhar a Cristo. Nós, sacerdotes. Agora, se aquele seminarista Deus o chamou para o sacerdócio, mas ele queria casar, tem que fazer escolha, meu filho, escolha. Eu me lembro que quando eu percebi esse chamado, aquela experiência que eu tive em relação ao meu chamado, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E ali eu vi, né, José Augusto, tu serás pescador de homens. A primeira coisa que me veio na cabeça foi essa, coisa do meu tempo lá.
Eu nunca vi um padre negro. Eu disse, se não tem, eu vou ser o primeiro. Eu só convivia com o padre, só via padre branco. Eu disse, se não tem, eu vou ser o primeiro. O segundo padre não casa. Eu disse, bom, se não casa, eu não vou casar. E olha que nesse tempo tinha uma menina lá que eu gostava tanto dela. Ela tinha uma foto dela, ela se meio de lado, ficava admirando, escrevia para ela. Eu estava morando em outra cidade e a minha intenção era, eu tinha acabado de sair do exército, eu tinha feito um curso de agropecuária, técnico agrícola, né? Eu pretendia ser engenheiro agrônomo. Aí eu disse, bem, quando eu tiver com as coisas tudo bem feito, eu volto para buscá-la. Olha coisa, sonho. Aí Jesus entra no meio e diz, eu quero que você seja padre. Tá ok, tá bom, sem problema nenhum. Você está colocando um fardo nas minhas costas? Não está colocando fardo nas minhas costas, não. Para ser inteiramente dele, tá bom, ok. Não tenho problema quanto a isso, não. Agora, se o seminário fica ali, eu tenho que... Então, meu filho, não seja padre, não. Vai, procura uma Margarida aí, vai, casa com ela. E seja feliz lá. Agora, não impõe algo que é um dom que Deus deu a nós sacerdotes, né, Padre Bruno? As tentações estão aí, né? Graças a Deus, né? Gostamos de mulher também, né? As tentações estão aí, mas precisamos rezar, pedir a Deus a graça, nos fortalecer para nós vivermos isso bem, mas não estamos assim, subindo pelas paredes. Como uma religiosa uma vez, tentada, sentindo muitas tentações, ela foi para a Madre Superiora e disse, Madre, eu estou passando por muitas tentações, e foi falando, e a Madre ficou olhando ela, e quando ela acabou, ela disse, irmã, isso é normal, eu também sinto isso, só não estou subindo pelas paredes como a senhora, fique em paz, vamos trabalhar, irmã, voltar a nossa vida. Quem é que não sente tentação? Me mostre um casal que não tenha tido tentação por um homem que tenha tido tentação com outra mulher, ou uma mulher casada com outro homem. Me diga, mas ali tem que viver a castidade, não pode casar com outro homem? Não pode casar com outra mulher? Agora nós vamos usar os nossos pensamentos. Olha, Deus, de agora em diante, nós queremos que o Senhor libere tudo. Se é casado e gosta de uma outra mulher lá, o homem, deixa. É assim que nós queremos, tá, Senhor? Pense como nós. Nós não devemos pensar como o Senhor, mas não, viu? É o Senhor que tem que pensar como nós. É assim que está. Então não existe mais Deus. Deixa Deus de lado e cada um siga seu curso, siga a sua vida. Pois bem, o celibato sacerdotal é divino, é um dom que Deus deu. E se num dia a Igreja Católica liberar esse negócio de padre casar, fecha a igreja, acabou. Porque eu quero ver ele ter tempo para cuidar de tanta mulher que vem atrás dele para pedir conselho. Porque a esposa dele vai ficar lá com ciúmes. E o padre tem que deixar de celebrar mesmo porque o filho está doente, tem que buscar o filho não sei aonde. Tem que levar o filho para não sei para onde. Temos que ser livres. Graças a Deus. Com todas as tentações que são normais, porque casal sente tentação, padre sente tentação também. Vocês pensam que nós somos anjos? Não somos anjos, não. Temos tentações. As religiosas têm tentações também. Mas nós temos consciência daquilo que nós somos, com todas as tentações. E somos livres. Eu sou livre. Livre.
Quando eu estudava, tinha uns seminaristas lá que estavam com o pensamento dos homens e não de Deus. Nesse tempo era São João Paulo II, que era o Papa. Eles ficavam debatendo, conversando, dizendo, vamos mandar uma carta para esse Papa, desprezando o Papa e dizendo assim, nós vamos mandar carta para ele, dizendo que é para ele liberar. Não vai liberar, porque Deus não vai liberar. Contente-se, meus caros irmãos sacerdotes, e tem muitos que estão contentes com isso, a nossa esposa é a igreja. Foi com ela que nós casamos. E para ela nós vamos dar a vida, com todas as tentações. Não somos anjos. E quem quer casar, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Pronto, pessoal. É livre. Agora, não precisa ficar perturbando aqui dentro da igreja. Para que perturbar? Entendeu agora? Eu estou trazendo uma situação. Eu estou trazendo porque isso está tão em voga, porque depois vocês ficam atrás de nós para perguntar, eu já estou falando aqui. E está certo isso? Aí tem os que concordam. Não, está certo, eu concordo, é isso mesmo. Aí os evangélicos entram no meio também. Até que, enfim, a igreja agora está pensando como os homens. Não, a igreja não está pensando como os homens, não. São 86% dos bispos da Alemanha que estão pensando. Não são todos os bispos, não. E espero que isso não vá contagiando outros. Eu nem vou falar contagiando, isso é contaminação. E quando vocês ficarem ouvindo essas coisas, não dá ouvido não, esquece. Como eu falei ontem, não fica perdendo tempo com isso não. E vão rezar para ver se muda o pensamento. Porque estão querendo o quê? Uma igreja relaxada? A igreja católica é uma igreja disciplinada. Ela tem disciplina, ela tem uma doutrina que foi inspirada por Deus durante todos os séculos dos séculos, amém. Teve muitas heresias no meio, temos uma teóloga ali, estudou teologia. Teve concílios que foram dizendo no decorrer, quando surgia determinados heréticos, e as heresias vinham assim, eram padres, eram bispos, não era para o meu povão, não, era o clero, e traziam aquelas coisas, aí a igreja se reunia, aí Deus mandava, um São Bernardo de Claraval, um Santo Atanásio, e mandava outro ir lá e dizia assim, calava a boca daqueles homens, e a partir de agora a igreja dizia, a partir de hoje, quem estiver com esse tipo de pensamento, porque não é o pensamento de Deus, anátema, fora da igreja, sai, forma outra igreja lá. Mas a igreja católica não vai mudar, não pode, não deve mudar, e não vai mudar porque Deus não quer, porque o pensamento de Deus não muda. Entenderam, né? Então tá bom. Cala a boca, Satanás. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Tu pensas como os homens e não como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.